Gente, você já assistiu o filme A Substância? Ele foi roteirizado e produzido pela diretora Caroline Fargate e lançado em 2024 pra gente. Mas eu, particularmente, nunca tinha visto esse filme na minha vida. Eu só vi algumas análises dentro do YouTube mesmo e nunca tinha realmente, assim, pegado pra assistir, né? Aí eu fui pegar pra assistir hoje e eu simplesmente me deparo com um ovo tomando agulhada. Um ovo tomando agulhada. Gente, ninguém me falou disso, eu não estava preparada pra isso, eu estava preparada pra já de cara, assim, ver a nossa protagonista, né, ali. Mas não, começa com um ovo tomando agulhada. Eu juro que se eu não tivesse uma plataforma de streaming, eu teria simplesmente achado que era algum tipo de análogo horror por aí. Aí, essa gema lá, né, depois do ovo levar uma agulhada, ela simplesmente se transforma em gêmeas. Depois daquela belíssima cena com o ovo, tá, gente? Maravilhosa. Fica uma meia hora só naquela cena. A gente passa até ali uma estrelinha de Hollywood, né? Daquelas que o pessoal tira foto, que você passa lá pela calçadinha e aí tem as estrelinhas com o nome. Então, essa parte, ela tem um simbolismo muito grande, por incrível que pareça. O que eu não achei que ia ter tanto, me surpreendeu bastante. Mas ela começa lá, toda bonitinha, né, sendo feita. Então vem pessoas, montam essa estrela. Aí depois passa a nossa protagonista, né, nossa personagem, pela fama, assim, ó, passando entre as coisas. Mostrando ali a ascensão dela quando jovem. Então, é muito legal de acompanhar. Enquanto isso, com o decorrer do tempo, a estrela ela vai se rachando. E ali tá falando muito sobre o tempo, né? Como dentro da fama mesmo, né, de Hollywood, das telas, às vezes é muito contado com o tempo da mulher, né? Até porque tem muito isso de que a mulher envelhece mal e o homem envelhece bem. Então, a mulher ela é facilmente descartada quando ela começa a ficar um pouco mais velha. E aí a gente vê isso junto com a estrelinha. Então, ela passa dando ali a entender as fases da Elizabeth, né, que é a nossa personagem. Então, a gente vê as coisas começando a rachar, como se estivesse falando aí, o seu tempo está acabando, você está ficando velha. E não só isso, também com a própria carreira da atriz, né? No caso que ela era uma atriz, e com o tempo ela vai começando a não ser chamada tanto para projetos. Então ela começa ali a ter um programa dela mesma, que é o que a gente vai acompanhar nas próximas cenas. Gente, juro, eu nunca achei que eu ia tirar tanto simbolismo de uma estrela rachando em pessoas andando. E aí a nossa personagem finalmente nos é mostrada. Então a Elizabeth, ela é uma atriz renomada, como eu tinha falado. E ela tem um daqueles programas, tipo o Daniel Saboia, sabe, da vida. Então, e aí depois de um tempo, a gente descobre que é o aniversário dela. Então ela tá ali andando pelos bastidores, ela vai no banheiro, e o banheiro feminino tá interditado. E aí ela pensa o quê? Por que não ir no banheiro masculino? Parece eu quando tinha 10 anos com TDAH e pensei que o banheiro masculino era o banheiro feminino. A diferença é que eu não escolhi. Depois de um tempo que ela tá dentro desse banheiro, o patrão dela chega esculachando ela no telefone, entendeu? Falando super mal, falando que ela tá velha, que ela tá caduca, que ela não serve mais pra isso. E a pobre coitada dentro do banheiro escutando tudinho que ele tava falando dela. Então, ela escuta ele dizer pra quem, sei lá, ele tá conversando no telefone, nunca fica claro pra gente, mas que ele vai substituir a Elizabeth, porque ela tá muito velha e ele precisa de uma menina mais nova, entendeu? Com um corpo mais bonito. E aí a gente corta pra outra cena e, gente, juro, eu acho que essa é a cena mais nojenta. Eu acho que devia ter um aviso de gore essa parte, porque de verdade, eu não senti tanto nojo assim nas outras partes, tá? Senti leves desconfortos, mas nessa parte que eu senti uma coisa tão pesada, um trem tão ruim, de ver aquele homem comendo camarão. Gente, que desgraça de cena aquela. Alguém me explica, por favor, porque não tem condição, eu não sei porque colocaram aquilo. Acharam que seria uma boa ideia ver o cara lá colocando assim, ó, o camarãozinho no molhinho, vindo enfiando na boca, conversando, e o ASMR de fundo. Gente, é tenebroso, eu acho que é a pior parte do filme. Acho que todo o terror, né, aquele desconforto todo que era pra ter durante o filme, eu tenho só nessa cena. Aí depois de um tempo, ele começa a tentar, sabe, se explicar do porquê que ele tá largando, né, de mão dela, demitindo ela. E, gente, simplesmente não faz o maior sentido, tá? Ele começa a falar, tipo,
querendo induzir que ele tá falando no corpo dela, que ele precisa de gente mais nova. Só que assim, quem vê esse tipo de programa são um monte de velhas. Por que as velhas iam estar incomodadas de ficar vendo a mulher dançando? Ele começa, tipo assim, a falar, dando indícios, né? Começa a mandar algumas indiretas, bem diretas pra ela, sobre ela estar velha demais para as telas, tá? Velha, tá feia. Mas, gente, aí você olha a atriz, é tipo assim, a Demi Moore. Tipo, não tem nem como a gente tirar uma coisa de contexto assim. Você olha assim, é aquela mulher belíssima e ele lá, você tá muito feia. O que é muito engraçado, tá? Eu vejo isso mais como uma crítica mesmo, porque eu acho que é exatamente sobre isso, sobre Hollywood. Porque às vezes a pessoa não está feia, não está velha. E eles simplesmente colocam ali, sabe? Pra colocar meninas mais bonitas, se você me entende, né? A gente falando assim. Ele simplesmente pega, se levanta e vai falar com outra pessoa e deixa ela lá sozinha sentada. E aí, depois disso, a nossa querida personagem, ela acaba indo embora. E quando ela tá ali, indo pra casa, dentro do seu querido carro, ela vê um outdoor dela sendo rasgado, simbolizando assim o fim da carreira dela. E assim, como a autoescola já ensinou pra gente, né, a gente tem que ficar de olho no trânsito, não no outdoor enorme com a sua foto sendo rasgada. A nossa querida personagem, ela sofre um little acidente. E com certeza, gente, o diretor, ele quer muito, muito mesmo essa parte do filme pra ser passada na conscientização do trânsito. Porque, puta que... Se a personagem não saiu traumatizada com essa, não quer mais entrar dentro de um carro, pois eu também não quero, porque eu fiquei traumatizada de ver essa cena. E aí, o que que acontece? Ela vai acabar no hospital, né, claro, mas graças a God, ela não sofre nenhum tipo de lesão, nem nada do tipo, ela não se machuca. O que é impressionante pra alguém que o carro simplesmente saiu de lá estraçalhado. Não sei como é que isso aconteceu, eu gostaria muito de saber quem é a pessoa, tá? O ser que está protegendo essa mulher, porque eu tô precisando de um ser desse pra minha vida. Enquanto ela tá lá, né, o médico tá passando as coisas ali pra ela, falando que tá tudo bem e tal. Ele simplesmente tira, que é uma ótima ideia falar que a esposa dele é muito fã dela. Nesse exato momento, que ela tinha acabado de sofrer um acidente. Gente, eu tô falando que esses homens de 2020. E depois dessa cena, a gente tem uma cena mais constrangedora ainda, porque ele simplesmente vira pra ela e fala assim: ah, é o seu aniversário! E começa a falar muito alto, querendo desejar parabéns pra ela. Feliz aniversário, e a menina começa a chorar. E, gente, o clima fica pesadíssimo. Muito pesado. E o cara simplesmente olha assim, vê um negocinho dele ali apitando, e fala assim: ai, gente, eu tenho que ir, tá? Mas melhoras aí. Eu tô falando que esses homens. E aí, depois disso, né, o querido ajudante dele, estagiário, não sei o que é aquela pessoa, eu sei que é um médico 2 lá na cena, ele simplesmente fala assim: não, falta um check-up aqui, aí eu vou fazer em você, tá? Ela, tá bom, pode fazer aí. Aí ele faz, né, uma coisa muito estranha, tá? Que ele fica apertando assim a coluna dela, uma coisa meio esquisita, assim, você fica assim, ó. Mas enfim. E aí ele vira pra ela e fala assim: ah, você é uma candidata perfeita. E fica nisso, entendeu? Ele, pode ir embora, tchau. E joga o casaco dela. Esses homens. E aí, quando ela tá saindo do prédio, né, ela sente dentro do casaco dela um negócio embolado. Mas calma, o prédio que é só um pendrive, tá? E enquanto ela tá ali olhando, ela percebe que dentro desse plástico, né, que tá junto com o pendrive, tem um número. E enquanto ela tá ali olhando, chega um cara se apresentando, né, falando que estudou com ela já. E ele vira e fala a seguinte frase pra ela: você continua sendo a garota mais linda do mundo. Gente, imagina só. Você tá o dia inteiro escutando que você tá feia, que você tá velha, que você não serve mais, né? No caso, você não é mais útil pra sua profissão, você não é mais útil pro que você faz, porque você está envelhecendo. E chega uma pessoa falando uma coisa boa. Só imagina mesmo, tá, gente? Porque eu não vou formular. E ele chama ela, né, pra sair qualquer dia desses, entrega o número dele. E aí, gente, de verdade, eu tava torcendo muito por esses dois. O tempo inteiro. Até o filme acabar, eu tava lá torcendo por eles. Chegando dentro da casa dela, ela resolve assistir aquele pendrive, né, incrível. E aí começa toda a propaganda da substância. Já explica, né, como que o experimento funciona. Que ele tem 7 dias cada uma. Então você alterna. Tem a comida que você tem que dar. Todas essas coisas, deixa tudo explicado. Sempre lembrando, você é uma só.
Não existe duas pessoas diferentes. Existem apenas uma. E aí, depois de assistir esse comercial maravilhoso, ela resolve encomendar, né, a substância, já que tá todo mundo falando isso, e ela sente que tá precisando de uma versão melhor dela. Aí, no outro dia, né, enquanto ela tá lá esperando o mimo dela chegar, ela percebe que já colocaram nos jornais que ela foi demitida e que querem substituir ela. É literalmente esse o anúncio no jornal, não tô nem brincando. É sobre quem é que vai ser a próxima Elizabeth. E aí, enfim, depois ela recebe um cartãozinho e ela tem que ir até um local buscar o mimo dela da Shopee que chegou, gente. E aí ela vai lá, entendeu? Busca, vê tudo, gente, vê aquele tanto de coisaiada, vê o líquido da substância, que é tipo assim, um negócio verde, radioativo. Tipo assim, é como se fosse o 637, só que verde, entendeu? E ela resolve assim que ela realmente vai aplicar aquilo nela. Gente, desculpa, mas é porque assim, dentro desse kit tem uma agulha deste tamanho. E eu tava me sentindo muitíssimo agoniado por ela tá colocando aquilo ali na veia dela, entendeu? Eu com certeza seria uma pessoa que eu não tomaria a substância exatamente por causa disso. Porque tem uma agulha deste tamanho aqui pra fazer isso. Ai! Ai! Então não, muito obrigada. Eu não quero uma agulha deste tamanho na minha veia. Eu seria até uma péssima candidata, até porque eu nem tenho mais coluna. Aí, depois de uns 2 minutinhos ali, gente, é uma coisa muito rápida, tá? Uma coisa muito louca. Depois de 2 minutinhos, ela começa a sentir o efeito do que é colocar algo de procedência duvidosa dentro do seu corpo. Gente, aquilo ali não é validado nem pela Anvisa. Não sei nem por que essa menina fez isso no corpo dela. Tudo bem que às vezes a gente compra umas maquiagens de procedência meio duvidosas na Shopee, mas aí já é um nível muito avançado. Gente, aí é bem bizarrinha assim, essa cena agora, porque ela simplesmente cai no chão. Tipo assim, começa a sentir muita dor. Pelo menos é o que aparenta, né? Porque ela começa a gritar, e aí o olho dela começa a alternar, assim, ó. Começa a virar 2 olhos. E ela simplesmente é como se ela desse a luz pelas costas. E aí a nossa incrível, né, personagem, nossa diva, a Su, aparece no nosso filme. Mas a real dúvida que eu tenho em relação a isso é como diabos esse banheiro ficou embaçado, sendo que não tinha uma água, não tinha um vapor, ninguém tomou banho naquele banheiro, as portas tudo fechadas. Como que aquele banheiro ficou daquele jeito, todo embaçado? E depois disso, ela vai lá, né, dar uma de costureira e costura as costas da Elizabeth, coloca lá bonitinho, coloca a raçãozinha na bichinha, né, como se ela fosse um gatinho ali, e vai dormir, entendeu? No outro dia, enquanto ela tá tomando banho, ela começa a passar muito mal. E ela percebe que tem alguma coisa errada ali. Alguma coisa ela não fez. E aí ela sai correndo assim, começa a procurar dentro do armário, né, tentando achar o que é que aconteceu. E aí ela acha um negócio escrito estabilizador e uns potinhos. E aí ela descobre que esse querido estabilizador, que é também uma agulha deste tamanho, tá? Não sei qual que é o tesão desse povo por agulhas desse tamanho, mas toda hora nesse filme aparecem umas agulhas enormes, cabulosas, gente. Assim, tava aparecendo um kit, sabe, Barbie Dream House? Não sei se vocês já assistiram, mas que tudo é o dobro do tamanho do que tava aparecendo isso. E aí, essa agulha, ela é simplesmente pra quê? Pra enfiar nas costas da pobre da Elizabeth. Essa mulher já não sofreu demais, não, gente. Aí, depois dessa incrível cena, né, ela vai lá, aplica e vai dormir. No outro dia, ela resolve que ela vai conseguir o papel dela de volta, mas agora é como Sul. Ela é carismática, ela é bonita, ela tem tudo, gente, pra dar certo. E que aí ela vai lá tentar fazer o teste. Enquanto ela tá lá fazendo o teste, a câmera, ela vai dando um close, assim, no corpo da Su mesmo, tá? E é muito bizarro, porque ela parece que ela é de plástico. É como se ela fosse uma Barbie ali do mundo. É como se ela fosse um novo produto. E é muito interessante ver a tratativa com a Elizabeth e com a Su, né? Tanto dentro do trabalho, quanto com o vizinho, quanto mesmo no programa, gente. As coisas são muito diferentes. Quando a gente fala da Su, as pessoas são muito mais amigáveis, as pessoas são carismáticas, tudo ela consegue, entendeu? O show dela, né? O programa dela é quase um MV, gente. Muita loucura. E quando é com a Elizabeth, as pessoas não tratam ela assim de uma forma muito legal, muito colaborativa, não.
E uma coisa que também é muito engraçada que a gente consegue perceber é como que os estágios, assim, da Elizabeth, né, eles estão representados pelo corredor da empresa. Então, quando ela tá ali, que tá tudo bem, que as coisas estão estáveis, tem muitas fotos na parede, assim, dela, né, das coisas dela. Quando ela sai, que ela tá ali, tomando a substância, iniciando ainda, as fotos todas somem. E depois de um tempo, quando a Sul realmente assim começa a dominar quem a Elizabeth é, e ela começa a se perder na própria identidade, começam a aparecer fotos da Sul e a Sul começa a dominar mesmo, tanto dentro do estúdio, né, lá com o programa que era da Elizabeth de início, quanto a vida da própria Elizabeth. Quando a Sul tá de volta, né, ela resolve ali dar uma burladinha ali no sistema, sabe? Ela tá ali fazendo umas coisas gostosas, umas brincadeiras gostosas, ela resolve tirar um pouquinho só mais de líquido da Elizabeth. Quando a Elizabeth volta e ela vai lá e acha o post-it do queridíssimo da Sul, ela aponta assim com o dedinho dela, mas ops, tem alguma coisa de errado com o dedo daquela mulher. O dedo dela está podre, gente, tá podre. E aí ela olha assim e ela assusta. Como assim existem consequências se a gente ficar um pouquinho só a mais, umas horinhas ali a mais? E aí ela liga pra substância e fica assim, aquela maluca, aquela louca, ela deixou meu dedo necrosado, eu quero acabar com isso, o que isso aqui. Minha querida, isto foi uma coisa que não existe, Sheila. Você não se controla aí, viu? Porque é assim, não tem que ver só. Beijo. E aí a Elizabeth resolve que vai assistir um pouquinho de programas. E aí ela vê o programa da Sul, no horário que ela passava, no programa que ela fazia. E ela simplesmente sai quebrando tudo, ela fica louca. Aí depois disso, ela resolve assim, acho que eu vou ir buscar, né, o meu mimo que eu tô esquecendo lá na Shopee, tem que ir lá buscar. E ela vai. Gente, é muito engraçado nessa hora, porque tem um errinho ali de continuidade, entendeu? Então teve uma hora que quando ela tá com um cachecolzinho assim, ela olha assim, ela sai assim, né? Ela sai olhando pra trás. E aí o cabelo dela tá escondido no negocinho de trançar. E aí na outra parte, o cabelo dela tá todo esticadão assim, entendeu? E aí na outra parte de novo ela tá com o cachecol em volta. E aí quando ela entra no café lá perto, que ela resolve dar uma paradinha, entendeu? Aliviar um pouco o estresse, que ela tá bem estressada, porque a Su tá tomando o lugar dela, entende? Ela começa a escutar um velho ali, parecendo que tá falando umas coisas meio estranhas, assim, de ficar falando, assim, sabe? Umas indiretas fortíssimas. E ela sente essas indiretas fortíssimas, né? Também não tem como não sentir. E aí ela fala assim, então é você que tava me seguindo lá dentro? O que você quer comigo aí, eu sou louco? Aí ele falou assim, não, relaxa, só queria tá dando uma olhadinha, né? Como é que você vai? É sem graça, né? Quando não tem ela por perto e tal. A gente é muito sem graça. E aí ela descobre que esse cara é o estagiário, ajudante, sei lá o que é aquilo lá daquele médico. E que ele, o senhorzinho, é a versão dele normal. E aí, né, como ele é tal qual o Sirius Black, que não sabe conversar igual uma pessoa normal, por exemplo, assim, o Sirius Black, ele queria falar que ele era inocente, gritando assim, a placa dele era assim. O velho, da mesma forma, não sabe falar igual uma pessoa. Gente, vamos fazer um cursinho com conversa com pessoas que a gente tá precisando. Porque ele começou a falar de uma forma tão igual um doidinho, entendeu? Que a Elizabeth chega e sai correndo, assim, fala assim, meu Deus, acho que esse cara é louco, sai correndo. Ela chega em casa, então ela resolve que ela não vai deixar a Sul tomar toda aquela parte da vida dela, porque ela ainda se sente um pouco, né, ali dentro de si, graças a Deus. E aí ela liga pro Fred, e ele chega, ele fica extasiado, ele fala assim, nossa, eu nunca pensei que você ia me ligar. E aí eles marcam de irem jantar juntos. Chega dando um horário assim, a gente começa a ver a Elizabeth se arrumar, né? Se maquiar, colocar a roupa dela. E aí, quando ela tá pra sair, ela vê um outdoor da Sul na frente dela e da casa dela. E aí ela olha, ela se compara. Então ela volta pro banheiro, tira o batom, passa o batom de novo, passa a maquiagem de novo. E ela tenta ir de novo embora. Ela chega bem pertinho da porta dessa vez, mas ela não passa. Ela não consegue. Ela volta de novo no banheiro, tenta se arrumar. E ela começa a ficar com muita raiva, passa assim a mão, vai passando assim
porque ela já não tá mais se identificando como uma pessoa ali. Ela não é mais a Elizabeth, entendeu? Ela é só o que sobrou. Ela é só o que a Sul não é. Então aquele restinho ali da Elizabeth que sobrou já não tá ali mais, entendeu? Ela começa a se distorcer de uma maneira completamente insana. E aí ela finalmente quebra. Enquanto a Sul tá ali, né, dançando depois da troca, ela vê que acontece alguma coisa de errado no corpo dela. Aí ela pede uns 10 minutinhos ali pra dar uma olhada. E aí, quando ela vai passando assim a mão, ela sente que tem alguma coisa na coxa dela. E ela começa a vir puxando, e puxando, e puxando, e puxando, até conseguir tirar pelo umbigo. E, gente, essa cena ela é muito, sabe, caricata ali, porque você vê assim e fala assim, nossa, que loucura! Isso nunca aconteceria de verdade. Mas, é, assim, é bem malucona mesmo. E aí ela simplesmente tira um osso de galinha, né? Um pedaço ali de coxa de galinha. Mas graças a Deus, né? Graças a God, aquilo ali é um sonho, entende? Ou melhor, né? Um sonho não, um pesadelo. Tipo assim, quando você sonha que os seus pais estão olhando um grupo de WhatsApp que você conversa aquelas coisas com seus amigos. É, por aí mesmo. E quando ela chega ali, né, realmente assim que ela acorda desse terrível pesadelo que ela teve, ela olha assim a casa e ela vê que a casa tá uma bagunça completa. Então tem coisa jogada, tem resto de comida, tudo que você possa imaginar. E ela vê aquela casa toda bagunçada, todo aquele trem, e ela resolve assim, simplesmente ir lá pra gravação, né? Chegando lá, avisam ela que a gravação foi cancelada e que o diretor quer falar com ela. E aí, quando ela chega na sala do diretor, ele vira e fala: ai, as pessoas te amam, você é um sucesso, você é simplesmente a melhor. Vai, começa assim, sabe? Pagar pau pra ela, enfim. E ele fala assim: a gente quer você todos os dias, entendeu? A gente quer você pra apresentação, né, do especial de Réveillon. E assim, a gente só tem só alguns meses aí pra treinar. E ela pensa assim: ah, não me afetou, afetou só a Elizabeth. Então, né, por que não? Gente, quando a Elizabeth volta, ela tá metade velha, metade ela mesma. Ela liga bravíssima pro pessoal da agência e começa a falar, né? Começa a contar e tal. E eles viram e falam assim: Olha, tem como, né? A gente tá cancelando a sua substância aí, né? Então, cancelando o projeto. se eu cancelar, será que tem como tá revertendo aí, né, os efeitinhos que ela deixou em mim? Aí você, tipo assim, filha, é você, não é ela? E não, nada que foi feito dá pra ser revertido. E aí é claro que ela não aceita, né, gente? Porque assim, deixar de ser a Sul pra ela já é algo muito difícil, muito complicado não ser a Sul, porque a Sul é tudo que ela tem, entende? E ali ela já começa a ter essa dependência dentro da Sul. Quando a Sul volta, ela vê assim que a casa tá uma bagunça por completo. Tem comida, tem coisa jogada, televisão ligada, o outdoor dela, né, aquela janelona que tem lá no apartamento, ela tá simplesmente toda tampada, que era pra Elizabeth não ver o rosto da Sul. E aí ela grita, né, aquela famosa cena que tem vários edits de TikTok, né, que é controle-se, ela fala isso. Então a gente percebe ali que na primeira vez que ela falou isso dentro do programa, ela tava querendo se referir a Elizabeth. É tipo assim, se controla, hein? Olha só, não tô aqui, mas a gente tem que se controlar, cuida de você. E aí ela simplesmente decide por ela mesma, entendeu? De uma forma bem adolescente de ser, que não vai deixar mais a Elizabeth assumir aquele posto ali, de tanta raiva e tanto nojo que ela começa a ter dela mesma, né? Porque elas são a mesma pessoa. Ela simplesmente não aceita que a Elizabeth tenha lugar. Então ali, gente, ela simplesmente fala que ela não vai mais deixar ela viver a vida dela. Então ela passa ali 3 meses tomando todo o líquido, né? Que todo dia ela tem que tomar aquele líquido. E aí chega um dia antes da sua apresentação e não tem mais líquido. Acabou. E aí ela liga pra agência desesperada e fala assim: olha, eu preciso tomar. Preciso tomar agora. O que eu faço? Eu não tenho o que fazer. Olha, você tem que deixar ela, Fona. Ela
se regenera dessa forma. Ela precisa acordar. Você tem que trocar ajuda. Não tem como. Porque eu preciso fazer um negócio que não sei o quê. E aí eles falam que não dá pra fazer nada. Ela só aceita quando ela cai no chão. E aí ela sai se arrastando pelo banheiro até chegar lá e trocar com a Elizabeth. E aí a nossa queridíssima Elizabeth acorda. Gente, ela tá parecendo aquele bichinho do Senhor dos Anéis. Ela tá carequinha, de verdade. E aí o namorado da Su tá lá, né, no apartamento. E aí ele simplesmente chega, escutando os grunhidos da Elizabeth, e pergunta assim: Ah, você tá de TPM, né? Você tá assim que você tá de TPM. Gente, esses homens de 2026, eles vão longe. E aí a Elizabeth fecha a porta, né? Claramente pra ele não conseguir entrar. Dá um little susto nele ali. E o querido simplesmente sai correndo, vai embora, entendeu? Porque vê se a namorada tá bem? Não, não, não. Ir embora? Ah, com certeza. Então, depois disso, ela se vê no espelho. E ela vê o que ela se tornou, né? O bicho do Senhor dos Anéis. E aí ela simplesmente escolhe que vai acabar com o experimento. Então ela liga, fala com eles e diz que sim, que ela tem certeza. E vai buscar, né, o exterminador lá na caixinha da Shopee dela. Ela hesita um pouco de começo, mas depois ela acaba realmente exterminando a Sumi. Mas claro, gente, depois ela se arrepende, claramente, né? Porque ela tá ali com uma dependência emocional, ela deixa isso bem claro. Ela fala assim: eu não sou nada sem você. Eu preciso de você, eu não sou nada sem você. Então ali fica claro pra gente uma dependência emocional muito forte no que ela queria ser pros outros, entendeu? Que ela achava que ela não era boa o suficiente, bonita o suficiente, jovem o suficiente dentro daquilo ali que ela tava fazendo. E a Sul era esse suporte todo dela, porque ela era bonita, ela era jovem, e era uma forma ali dela continuar fazendo o que ela queria. Então ela pega e transfere o sangue dela pra Sul. E por incrível que pareça, realmente dá certo, gente. A Sul realmente acorda. E agora a gente tem um problema. O que que acontece quando as duas estão coexistindo no mundo? Problema 2: a Sul viu que a Elizabeth estava tentando exterminar ela. E aí a menina bravíssima começa uma briga. E aí começa uma briga, entendeu? Porradaria. A Elizabeth puxando o cabelo da Sul. A Sul, não posso dizer o mesmo, né? Porque a Elizabeth não tem mais cabelo. Mas daí a gente vai pro problema 3. O que acontece quando a original não existe mais? A Sul, no meio dessa discussão, acaba matando a Elizabeth. Alguém que não sabia mais viver sem a sua obra foi morta pela sua obra. A Sul, então, vai pro seu show, né? Chegando lá no camarim, ela começa a tossir bastante, sabe? Bastante mesmo. E aí ela resolve que ela vai ao banheiro. Quando ela chega no banheiro, gente, é bizarro. Primeiro que começa que o dente dela cai. Depois, ela vai arrancando os dentes dela, um por um. Ficando bem banguela, assim, parecendo aquelas crianças atentadas quando elas começam a arrancar o dente. E aí você vai ver, ela tá com uma janelinha desse tamanho na boca. E aí chega um pessoal, né, apressando ela, falando assim que eles têm que testar o pau. E ela fala que já vai. E aí, enquanto ela tá no elevador, gente, a orelha dela cai. Então a gente tem ali, né, um impacto. A Elizabeth não é nada sem a Sul emocionalmente. Mas a Sul não é nada sem a Elizabeth, literalmente. Gente, aí ela vai assim desmontando, igual um Lego mesmo, vai saindo assim parte dela, a unha dela, é uma coisa assim bem maluca. E ela lembra que tem um elixir lá na casa dela. E ela sai correndo, entendeu? Vai igual uma maluca pra casa tentar achar esse elixir. E aí quando ela pega, assim, ela já tá tão, sabe, convicta que isso vai dar certo, ela fala: eu só preciso de uma versão perfeita de mim mesma. Só mais uma. Só preciso de uma versão melhor de mim. E aí ela injeta de novo a substância no corpo dela. Mas, diferente do que ela imagina, o que sai de lá não é nada a melhor versão dela. É simplesmente uma junção da Sul com a Elizabeth. Na pior forma possível.
Mas é claro, né, gente, que é a diva, entendeu? Então a diva é claramente a melhor versão, sim, tá? Ela começa a se arrumar ali e sem julgamentos, tá bem? Mas eu achei uma gracinha. Eu achei muito fofinho ver ela se arrumar ali toda fofinha, tentando colocar o brinquinho aqui, né? Porque ela não tem orelha direito. Mas eu achei muito bonitinho. Por algum motivo, eu achei essa cena muito fofa. Me deu vontade assim, de pegar e. Calma, de pegar também não, né? Porque assim é bem esquisito. Gente, até Babyliss, nos cabelinhos de 10 centavos dela, ela passa, tá? Que ela é diva. E aí depois que ela termina, né, de se arrumar no Get Ready With Me dela, ela simplesmente pega e vai pro show, entendeu? Pro programa dela. Chegando lá, então ela começa a fazer o lindo discurso dela, né? Com a cara da Elizabeth, por algum motivo que ela cortou do quadro, entendeu? E ela começa ali a falar algumas coisas, mas não dá pra entender muito bem o que ela fala. Até que a máscara cai, né? E a gente vê ali a Elisu naquela forma maravilhosa dela. E aí, gente, ela vomita uma teta. Gente, eu não entendi de jeito nenhum essa parte do filme. Não entendi porque que ela vomita uma teta do nada. Mas enfim, acho que era pra dar um gore ali, alguma coisa assim. Uma coisa nojenta, mas só foi muito esquisito mesmo. E aí, depois que isso acontece, todo mundo começa a atacar ela, tipo assim, gritar que ela é um monstro e que não sei o quê. Fãs da Elisu, ataquem! Estão atacando a nossa diva. E aí, ela começa a gritar, entendeu? Assim, fala assim, não, eu sou a mesma. Eu não sou um monstro. Eu sou ainda a Sul. Mas já era tarde demais. O que foi feito, não pode ser revertido. O engraçado dessa parte do filme, né, a parte do programa, é porque eles começam ali a, tipo assim, querer atacar ela e o braço dela encosta no microfone e o braço dela simplesmente cai assim, começa a sair muito sangue. Mas assim, parecendo que era uma mangueira de bombeiro. E aí ela começa a girar, assim, muito nada a ver, gente. Ela começa a girar com o braço assim estendido e ela vai girando. Por que ela fica girando? Eu não sei. Mas aí começa, assim, sabe? Fica uma coisa bem Carrie é estranha, ali naquela cena. Tem um outro também que é das portas. Gente, desculpa, não sei esse clássico. Aí então ela simplesmente sai correndo de lá, entendeu? Enquanto ela tá correndo, ela simplesmente desmonta de novo. Ela desmonta totalmente dessa vez, não é só algumas partes, ela se desmonta por completo. E a parte que tá o rosto da Elizabeth começa a se rastejar e chega até a estrela que a gente viu no começo. E aí ela alucina que conseguiu o que ela queria e o nosso filme acaba assim. Então é isso, gente. Essa foi a nossa análise de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu trago um conteúdo assim pra cá. Ah, e agora eu também tenho o Letterboxd. Então, se vocês quiserem me acompanhar no Letterboxd, eu posto com frequência até. E eu vou tentar trazer mais quadros assim pro canal. Tô vendo umas coisas mais divertidas e descontraídas pra fazer, umas coisas diferentes do que a gente normalmente faz aqui, porque a gente só fala de livros, né? Por aqui por enquanto. Então vamos trazer uma coisa mais diversificada aí pros cinéfilos. E eu sei que esse filme já passou o hype dele, mas eu queria trazer ele aqui porque eu nunca tinha visto. E eu achei assim que teve algumas coisas relevantes dentro do filme. Mesmo ele tendo um gore muito específico dentro dele. Vocês podem deixar também filmes que vocês querem que eu faça análise aqui nos comentários, tá? Eu vou colocar na minha watchlist, vou assistir e vou trazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. E aí, pessoal? Vocês tomariam a substância?